Queridos irmãos, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu estou muito feliz em nesta manhã estar aqui ministrando a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Eu sou o pastor Gideão e todos vocês são muito bem-vindos nesta manhã. Hoje, meus irmãos, é domingo, dia 12 de junho. Hoje é um dia muito especial e nós temos assim muitas coisas que nós estamos comemorando hoje. Hoje, por exemplo, é o dia dos namorados, né? Você que é casado, já deu aí um beijo na sua esposa, já disse que ama e ela também já te abraçou, já te deu um beijo, já fizeram aquele café da manhã especial. Hoje é o dia de comemorar. Outra coisa também, hoje, dia 12 de junho, segundo domingo de junho, é o dia do pastor. Então quero deixar aqui um abraço e uma felicitação especial para todos os pastores e os nossos líderes aqui também da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, pastor Jário Carvalho, pastor Jefferson Belisário e demais pastores locais, né? E você que também está acompanhando essa aula, que é pastor, receba o nosso abraço e a nossa felicitação, que o Senhor continue te abençoando. E hoje também é dia do Senhor, né? Hoje é domingo. É o dia de nos congregarmos, é o dia de nos reunirmos em adoração, em culto e adorarmos ao nosso único e eterno Salvador. Então hoje, verdadeiramente, é um dia assim muito especial. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical e neste trimestre nós estamos estudando sobre o Sermão do Monte, sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, né? Hoje, dia 12 de junho, e o título da lição é Sendo Cautelosos nas Opiniões. Então nós já estamos praticamente concluindo o nosso trimestre. Dentro de mais alguns domingos, vamos entrar em um novo trimestre, no terceiro trimestre do ano. Agora, antes da gente começar, eu peço que você aí dê um like nesse vídeo, que você faça comentários no chat, que você se apresente aí, se você é visitante, então que você possa se apresentar aí e dizer quem é que te convidou, né? E teremos assim o maior prazer de te receber e te dar um bem-vindo nessa manhã. Então pega aí agora a sua Bíblia e revista e vamos estudar a palavra de Deus. Vamos primeiramente fazer uma oração. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, queremos Te louvar, queremos, ó Deus, agradecer também a Ti pelo grande privilégio que temos de estarmos na Tua presença e juntos podermos, ó Deus, estudar a Tua santa e bendita palavra. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesta lição, ó Deus, e que possamos, ó Deus, compreender a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus, através da Tua palavra. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. O nosso texto áureo, ele está no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 36, que diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então podemos até dizer assim, né? Tal pai, tal filho. Como o nosso Pai é misericordioso, nós também devemos ser misericordiosos. A verdade prática diz assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então não devemos, né, de forma alguma julgar as pessoas. A leitura bíblica em classe, ela está em Mateus capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. E eu quero, neste momento, abrir a nossa revista e fazer a leitura, então, do nosso texto oficial desta manhã. Você pode acompanhar pela Bíblia, ou então você pode abrir a sua revista e acompanhar a leitura aí comigo. Vamos lá. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita,
tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Glória a Deus, né, pela sua bendita palavra. Agora uma palavra aqui introdutória, né, antes da gente avançar na nossa lição de hoje, sendo cautelosos nas opiniões. No Sermão do Monte, Jesus ele expõe a lei do reino de Deus, né? O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte ele é o estabelecimento da lei de Deus para os seus súditos, para os seus discípulos, para os crentes, para nós. Então o reino de Deus ele já chegou, o reino de Deus está entre nós, e a sua lei, o rei governa através da sua lei, e a sua lei está na sua palavra. E o Sermão do Monte, podemos dizer assim, né, que é aquilo que mais expressa a lei deste reino. Então, nós devemos nortear nossa vida pelos princípios deste reino. E com isso, né, com o Sermão do Monte, Jesus estava implementando as bases, né, para o seu reino, para que o seu povo, para que os seus súditos, para que os seus discípulos pudessem então ter algo que pudesse reger as suas vidas. No capítulo 6 de Mateus, Jesus, né, no Sermão do Monte, ele fala sobre assuntos ligados à vida espiritual. Então você deve se recordar que no capítulo 6 de Mateus, Jesus fala ali sobre as esmolas, sobre a oração, sobre o jejum, sobre o perdão, sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, sobre a ganância, as riquezas terrenas e a preocupação com coisas materiais. Então Jesus agora conclui essa parte do discurso no capítulo 6, e ele introduz uma nova temática no Sermão do Monte. Podemos até dizer que tipo assim, abruptamente, Jesus ele traz agora uma nova temática para o Sermão do Reino. E qual é os novos assuntos agora que ele vai abordar e que Mateus registra no capítulo 7? Primeiro, como devemos nos relacionar com as pessoas. Segundo, o que devemos pensar delas. E terceiro, como devemos tratá-las. Então o sermão, ele muda de vida espiritual interior para relacionamento com os irmãos. Então este é o ponto principal da nossa lição hoje. A nossa lição hoje, ela trata sobre relacionamento com os irmãos, baseado aí nos 6 primeiros versos do capítulo 7 de Mateus. Então Jesus, ele traz à baila, né, nesse tópico do sermão, questões sobre o julgamento de irmãos, a falta de amor entre os irmãos, a misericórdia que devemos exercer com o irmão, a hipocrisia que devemos evitar nos relacionamentos com os irmãos. Então, é tudo relacionado ao relacionamento com o irmão. Agora, veja se você concorda com este pensamento, que é muito, digamos assim, né, que alguém, né, já expressou. Certa vez, alguém disse que se o cristão fosse escolher o seu texto favorito na Bíblia, seria João 3,16. João 3,16 seria o texto mais amado pelos cristãos. João 3,16 é, para alguns, né, o texto áureo da Bíblia. E o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse seria o texto mais amado pelos cristãos. Agora, o mundo também tem o seu texto favorito. E o seu texto favorito seria então Mateus 7, verso 1, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Então Mateus 7:1 seria o texto mais amado pelo mundo. Será que isso é verdade? É algo que eu coloco aqui, né? A verdade é que esta sentença, né, que Jesus proferiu no Sermão do Monte, né, onde em determinado ponto do seu sermão, ele fala, né, para os seus ouvintes: olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que vós julgardes, vós sereis julgados. Então, esse texto, ele é muito conhecido, mas também muito mal compreendido. Muitas vezes essa sentença,
ela é falada totalmente fora do contexto que Jesus ensinou. Então, nosso papel hoje aqui, nosso objetivo hoje aqui é conhecermos e aplicarmos na nossa vida o significado real, o significado verdadeiro deste ponto que Jesus explicou no Sermão do Monte. Então, primeiro vamos ver o que Jesus quis dizer com a expressão não julgueis. Isso é muito importante, né? Vamos analisar essa expressão à luz de 3 tipos de julgamento. E eu queria que você, meu irmão, prestasse assim muita atenção neste ponto agora da aula, porque aquilo que eu vou falar lá na frente está relacionado com esses 3 pontos que eu vou falar aqui agora. Se você compreender bem isso, você vai ter, né, um ótimo entendimento mais adiante da aula. Então preste atenção nisso. O que Jesus quis dizer com não julgueis, né, baseado à luz, né, de 3 tipos de julgamento. O primeiro tipo de julgamento é o julgamento moral. Os 3 tipos são o julgamento moral, o julgamento civil e o julgamento da igreja, também chamado de disciplina eclesiástica. Então nós vamos ver como que essa expressão de Jesus, não julgueis, se relaciona com esses 3 tipos de julgamento. Repetindo, julgamento moral, julgamento civil e julgamento na igreja, ou disciplina eclesiástica. Então vamos ao primeiro tipo de julgamento, que é o julgamento moral. E a pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: Jesus está proibindo os seus seguidores, os seus discípulos, os crentes de hoje, de fazerem julgamento moral? Quando Jesus diz, não julgueis, ele está proibindo o julgamento moral? Irmãos, anote aí, a resposta é não. Jesus não está proibindo, né, os seus discípulos, os seus seguidores, de fazer julgamento moral. E o que é julgamento moral? Vamos lá, vamos definir. Julgamento moral é discernir o que é certo do que é errado, o que é justo do que é injusto, de acordo com um padrão estabelecido. E no nosso caso, no caso dos cristãos, o padrão estabelecido é a palavra de Deus. Então, Jesus não está nos proibindo de julgar, né, de discernir o certo e errado dentro de um padrão estabelecido que é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de conduta. Jesus não nos proíbe de fazer julgamento moral, de discernir ou mesmo de criticar condutas de pessoas, avaliando-as de acordo com a palavra de Deus. Então, em Mateus, por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, no mesmo capítulo, no mesmo Sermão do Monte, Jesus, ele nos diz que nós devemos fazer avaliações. Nós devemos discernir, nós devemos julgar. Olha só, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninha? Então, esta palavra que Jesus disse, para cumpri-la, nós precisamos fazer julgamento moral. Nós precisamos discernir o que é certo do que é errado. Nós precisamos discernir o verdadeiro profeta do falso profeta. E como faremos isso sem um julgamento, sem uma avaliação? Então precisamos fazer julgamento moral. Efésios capítulo 5, versos 10 a 12. Paulo vai dizer o seguinte: e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha, aprenda a discernir o que Deus agrada, do que Deus se agrada. E não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Então Paulo nos manda condenar as obras infrutíferas da carne, ou das trevas, né? Então, como nós vamos condenar se não fizermos uma avaliação, e tivermos discernimento para julgar quais são as obras das trevas e quais não são obras das trevas? Então precisamos sim fazer julgamento moral. E ele continua falando: pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Então, como cristãos,
como cristãos, temos o dever de fazer julgamentos morais e discernir aquilo que agrada ao Senhor daquilo que o Senhor abomina. Então nós precisamos ter esse entendimento. Precisamos saber do que Deus se agrada e do que Deus abomina. Precisamos escolher fazer aquilo que Deus se agrada e precisamos rejeitar aquilo que Deus abomina. Então a expressão de Jesus, não julgueis para que não sejais julgados, não se aplica ou não engloba o julgamento moral. Então há momentos que somos chamados para discernir, avaliar, condutas e comportamentos, e devemos fazer isso através da palavra de Deus, ou à luz da palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática, e de conduta. O pastor Osiel Gomes, que é o comentarista da nossa lição, ele fala o seguinte no primeiro tópico. Ele diz assim: o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus, não somos Deus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. Por isso, temos que ter, assim, muita cautela, muito cuidado ao fazermos os julgamentos. Então nós vimos aqui que o julgamento moral não está, não está envolvido, na palavra que Jesus disse, não julgueis. Vamos para o segundo tipo de julgamento, que é o julgamento em um tribunal civil. É igualmente claro que Jesus não condena, com a expressão não julgueis, o julgamento em um tribunal civil. Afinal, Deus ordena o governo, é Deus quem ordena a autoridade, e é Deus quem ordena o poder judicial. Então, é Deus quem estabelece os governos, as autoridades, os poderes, inclusive o judicial, para julgar. Tem vários textos na palavra de Deus que mostram que é Deus quem estabelece os governos e as autoridades. Eu vou ler aqui Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 3, que diz assim: todos devemos sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres, pois, tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Então aqui Paulo está dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades constituídas, inclusive as autoridades, inclusive o poder judicial. E é Deus quem estabelece, ou Deus quem estabeleceu o poder, o governo e a autoridade, inclusive os magistrados. Agora vamos para o terceiro tipo de julgamento, que é o julgamento na igreja, a disciplina eclesiástica. Com a expressão não julgueis, Jesus também não estava proibindo a disciplina na igreja. Os indisciplinados, ou aquelas pessoas que têm uma conduta reprovável, devem ser admoestados. Então a igreja, ela deve confrontar até os pecados da sociedade, quanto mais os pecados de seus próprios membros, Então há vários textos da Bíblia indicando que a igreja, ela deve sim disciplinar os seus membros. Ela deve sim exercer esse poder de julgar. Por exemplo, Mateus 18, versos 15 a 18, 1 Coríntios 5, de 1 a 7, 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 5, verso de 1 a 2. E diz assim esse texto de Paulo: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos disso. Vocês deviam estar cheios de tristezas e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então Paulo está dizendo para a igreja, que ela deveria se reunir, julgar, e julgar um caso de imoralidade sexual.
de um de seus membros. Então a igreja não poderia, né, ter aquele comportamento que a igreja de Corinto estava tendo, de, além de não julgar o caso, além de não condenar a pessoa que tinha cometido tal pecado, ainda se orgulhava de ter alguém com esse tipo de conduta no seio da igreja. No capítulo 5, verso 12 da primeira carta de Coríntios, Paulo ainda diz assim: não devem vocês julgar os que estão dentro da igreja? Ele faz uma pergunta retórica, né? Vocês não deveriam julgar quem está dentro da igreja? Então, o julgamento da conduta de um irmão da igreja é válido, é lícito, né? A igreja, na verdade, tem que fazer isso através, né, da sua autoridade, da sua autoridade constituída, ou através da sua estrutura eclesiástica. Ela tem que fazer isso. Muito bem, então a expressão não julgueis, ela também não se aplica à disciplina eclesiástica. Então, a gente concluindo aqui esse ponto, nós podemos dizer que esses três tipos de julgamento, julgamento moral, julgamento civil e julgamento da igreja ou disciplina eclesiástica, né, eles não estão inseridos, não estão englobados, né, na expressão que Jesus disse, não julgueis. Jesus não proibiu todo tipo de julgamento. Há julgamentos que são justos, que devemos exercer com cuidado, com cautela e com discernimento. Então agora vamos, né, dito isto, vamos agora entender um pouco melhor essa expressão que diz assim, não julgueis. O que Jesus queria dizer, qual o significado dessa expressão para nós hoje? Então, onde e como se aplica? O que Jesus quis dizer com esse comando? Qual o significado desse comando? Primeiro vamos definir o termo, né, ou a palavra julgar. E esta palavra, ela vem do grego, e ela vem de um termo grego cujo nome, né, é crino. Quando Jesus fala não julgueis, ele está usando a palavra grega crino. E o que significa crino? Crino significa proferir, censurar, criticar, opinar e julgar. Então essa palavra é uma palavra ampla, com vários termos assim que tem, com vários significados. Mas os principais dentro do contexto que nós estamos aqui do Evangelho de Mateus é proferir, censurar, criticar, opinar e julgar. Então o que Jesus quis dizer com a expressão não julgueis é: não fique proferindo palavras contra pessoas. Não fique censurando todo mundo. Não fique criticando A e B. Não fique opinando sobre a vida dos outros. E não fique julgando a seu irmão. Então este é o significado desse termo que Jesus está dizendo, não julgueis, cuja origem da palavra é crino. Muito bem. Então, o que Jesus está proibindo aqui é o hábito, podemos até dizer o mau hábito, né, de fazer crítica depreciativa. É o hábito de censurar e criticar pelo prazer de falar dos outros, pelo prazer de condenar pessoas. Será que existe alguém assim hoje em nosso meio? Pessoas que tenham prazer de falar da vida dos outros, pessoas que tenham prazer de criticar os outros. Será que tem gente assim em nosso meio? Se tem, realmente, essas pessoas precisam se corrigir imediatamente, porque essa palavra de Cristo atinge frontalmente suas vidas. Não julgueis. Muito bem, né? Então, vamos aqui aprofundar mais, né, esse termo. Você já ouviu alguém dizer, né, as seguintes palavras assim: eu falo mesmo porque eu sou uma pessoa de opinião. Então tem muita gente que, tipo assim, até bate no peito, né, e fala, não, eu falo, comigo é assim, eu falo mesmo, eu sou de opinião. Então é para essas pessoas que Jesus está dizendo, não julgue, ou não julgueis, para que você também não seja julgado. Porque com a medida que você julgar, você também será julgado. Então nós podemos resumir aqui dizendo o seguinte: o que Jesus proíbe nessa expressão é a disposição de alguns
é a disposição que alguns têm de condenar tudo e todos, sem distinguir, sem separar, sem uma avaliação criteriosa. E talvez exista, assim, pessoas, né, em nosso meio, que tem, assim, uma disposição de condenar tudo e todos, sem nenhum critério. E é isso que Jesus está condenando. Segundo, o que Jesus proíbe é um espírito crítico. É um espírito crítico, assim, que não tem limites. E alguns, né, não se cansam de falar da vida dos outros, censurando, criticando e opinando, né, julgando sem conhecimento de causa. Então é a crítica pela crítica, é a censura pela censura. Então Jesus está condenando aqui o espírito crítico de alguns que são sem limites para falar, para criticar, para condenar, para julgar. E terceiro, o que Jesus proíbe é ter um espírito julgador, que é ligeiro em condenar e menosprezar, né, distratando o irmão. É isso que Jesus está proibindo com essa expressão, não julgueis. Então, irmãos, vamos lançar fora toda disposição de condenar as pessoas. Vamos lançar fora de nós todo espírito crítico que não tem limites para condenar, para criticar e para falar dos outros. E vamos lançar fora todo espírito julgador, que é ligeiro, que é rápido para condenar e menosprezar o irmão. Em Mateus capítulo 7, versículo 2, Jesus apresenta a razão pela qual não devemos julgar. Ele diz, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, né? Com a mesma pressa, com o mesmo espírito julgador que você julgar e condenar as pessoas, você também será julgado. Então nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de julgamento. Lucas 6,37, no texto correlato aqui do Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte, não condenes e não sereis condenados. Perdoai e você vai ser perdoado. Então, da mesma maneira, ou da mesma forma que você medir uma pessoa, você também será medido, da mesma forma. Uma outra coisa que Jesus, né, deixa claro nesse sermão é o julgamento pelas aparências. Então, o julgamento pelas aparências é outra coisa que é extremamente prejudicial nos relacionamentos. Nós nunca devemos julgar ninguém pelas aparências. Julgar pelas aparências é julgar sem nenhum critério, né? Então, existe até um ditado que diz que as aparências enganam, e enganam mesmo. Julgar pelas aparências é você julgar superficialmente. É você não se aprofundar em absolutamente nada. Simplesmente é você opinar, fazer um juízo de opinião. Então nós temos aqui até um exemplo do próprio ministério de Jesus. Jesus sofreu, né, com o julgamento de aparências. Veja só o que aconteceu com ele. Os escribas e fariseus, eles estavam condenando Jesus porque Jesus estava fazendo obras no dia de sábado. Quais eram as obras que Jesus estava fazendo no dia de sábado? Jesus estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava expulsando demônios, Jesus estava limpando leprosos, Jesus estava dando visão, dando vista aos cegos, Jesus estava levantando paralíticos. É esse tipo de obra que Jesus estava fazendo no sábado. No entanto, os escribas e fariseus olharam para Jesus e disseram o seguinte, não, ele é réu de juízo, porque ele está fazendo obras no dia de sábado, ele está trabalhando no dia de sábado, e pela lei de Moisés, não temos que trabalhar no dia de sábado. No entanto, os mesmos escribas e fariseus, em um outro momento, eles faziam circuncisão no sábado. E eles falavam o seguinte, a circuncisão no sábado é uma obra de Deus, essa nós podemos fazer. Agora, o que Jesus está fazendo, curando, libertando, isso não é obra de Deus. Então Jesus merece ser julgado. Então Jesus sofre esse tipo de julgamento
meramente um julgamento sem nenhum critério, julgamento por aparências. E no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus vai dizer o seguinte: não julguem pelas aparências, mas façam julgamentos justos. Então, irmãos, não devemos, em hipótese alguma, julgar pelas aparências, mas devemos fazer julgamentos justos. O contexto de aplicação desse ensino de Jesus, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que vós julgardes, vocês também serão julgados. Então, toda essa parte do sermão de Jesus, isto é para ser aplicado no contexto da igreja, da comunidade cristã. Aliás, nós podemos dizer assim, né, que todo o sermão do monte, e em especial esse ensino de hoje que nós estamos estudando, né, foi entregue, né, foi proferido, foi ministrado para os crentes, para os discípulos, para os súditos do reino de Deus. Então, onde nós temos que aplicar esta palavra, né, para não julgar, para ter cuidado com opiniões, com críticas? Onde nós temos que aplicar isso? No contexto da comunidade da fé, no contexto da igreja. Então, o contexto de aplicação do ensino de Jesus é, primeiramente, o contexto da comunidade cristã. Então, veja, por exemplo, o versículo 3 de Mateus 7, que fala assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Então, é do teu irmão, é alguém que está próximo, é alguém que pertence à sua comunidade. No verso 4 de Mateus 7, Jesus fala assim: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho? Então, como dirás a teu irmão, deixa eu te ajudar aqui, meu irmão? O contexto é a igreja, é o irmão. E no verso 5 ele fala: então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então, o contexto para aplicar, né, todo o ensino de hoje é o contexto da igreja, é o contexto da comunidade. Agora, irmãos, diante do que já temos falado aqui, né, diante do que já temos ensinado, é bom que a gente destaque o seguinte: antes de falar de um irmão, antes de julgar um irmão, antes de criticar o irmão, nós devemos nos lembrar, né? Nós devemos nos lembrar, primeiramente, que uma palavra proferida, ela pode edificar ou ela pode destruir. Então, uma palavra falada, ela produz muito efeito. A palavra produz efeito. Então, uma palavra pode edificar uma vida, uma palavra pode elevar uma vida, e uma palavra pode destruir uma vida. Então eu pergunto para você: como você tem usado as suas palavras? Tomara que você esteja usando, né, os seus lábios e a sua língua como um instrumento de bênção e um instrumento, né, para edificar a vida do seu irmão. Que você esteja usando os seus lábios e a sua língua para construir bons relacionamentos na igreja. Segundo, antes de criticar, antes de falar, devemos nos lembrar que não devemos nos colocar na condição de juiz de ninguém. Então não devemos julgar e não devemos condenar o nosso irmão. Não devemos julgar sem uma criteriosa avaliação, porque eu falei que no início da aula, que era muito importante aqueles 3 tipos de julgamento, né? Então a gente fala assim: não devemos julgar sem critérios, né, ou sem avaliação. Por outro lado, nós devemos resguardar a reputação do nosso irmão. Devemos cuidar do nosso irmão. Então vamos ver aqui o mandamento do Senhor, como devemos nos relacionar, né, uns com os outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros, quer dizer, pelo interesse do irmão. Então, quando você for fazer alguma coisa, pense no que aquilo que você vai fazer, o que você está fazendo, pense como que aquilo vai beneficiar o seu irmão. É isso que está dizendo a palavra. E talvez você pense assim: olha, mas eu vou fazer as coisas pensando em mim. Primeiro eu. Em segundo lugar, eu novamente. E em terceiro lugar, é eu de novo.
Então, geralmente, né, há pessoas que pensam desse jeito. Não, eu estou fazendo alguma coisa e que benefício isso vai trazer para mim? Mas o que diz a palavra em Filipenses 2:4 é que eu devo zelar pelo interesse do meu irmão. Aquilo que eu estou fazendo, de que forma vai impactar a vida do meu irmão? De que forma vai beneficiar a vida do meu irmão? O exemplo disso, meus irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, né? Tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e veio aqui para se entregar por nós. Então devemos seguir este mesmo caminho. Romanos capítulo 12, versículo 10. Paulo diz o seguinte: amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas, quer dizer, a seu irmão, mais do que a si próprio. Então este é um outro ensino maravilhoso das Escrituras, onde Deus, através da vida de Paulo, né, está falando que nós devemos dar honra, né, ao nosso irmão, preferir a honra dele do que a nossa. Isso significa que eu devo cuidar da reputação do meu irmão mais do que da minha própria reputação. Então, eu devo amar o meu irmão de todo o meu coração. E quem ama não faz críticas, né, impróprias. Quem ama não faz julgamentos impróprios. Quem ama vai preferir dar honra, vai preferir cuidar da reputação do seu irmão e vai preferir o interesse do seu irmão. Que nós possamos, então, né, receber com toda alegria, com toda humildade, este ensinamento do Senhor Jesus através, né, da sua palavra nessa manhã. Irmãos, Jesus também nos proíbe. Então podemos até dizer assim, é proibido. O que é proibido? Fazer julgamentos confiado na justiça própria. Então muitas vezes julgamos pessoas, criticamos o irmão, simplesmente para valorizar a nossa reputação, para realçar a nossa reputação e nos exaltar diante da falta de um irmão. Irmãos, isso, né, é algo assim muito complicado. Eu condenar o irmão, julgar o irmão, né, ferir a reputação de um irmão para realçar a minha reputação, isso é algo realmente que não é cristão. Isso é algo que não é cristão. Isso é algo que eu posso dizer até que é diabólico. Então não devemos nos exaltar na falta de um irmão. Se algum irmão entre nós falhar, se algum irmão entre nós, né, precisar ser corrigido, disciplinado, nós devemos fazer isso de uma forma temente, né, de uma forma humilde, e jamais, né, se exaltando, dizendo, olha, ele fez, mas eu não faço assim. Aliás, eu nunca fiz assim. Eu nunca pequei este pecado. Isso, irmão, é você julgar os outros baseado na sua justiça própria. E isso é completamente errado diante do Senhor. Muito bem, então os fariseus é que se comportavam, né, desse jeito, dessa maneira. E Jesus condenou a atitude dos fariseus. Né, temos até em Lucas 18, né, a parábola do fariseu e do publicano, onde esses dois homens, né, um fariseu e um publicano, estavam, né, fazendo uma oração diante do Senhor. E o fariseu fazia a seguinte oração: ó Deus, graças te dou, porque não sou como estes homens, né, eu não sou como os demais, que são roubadores, que são adúlteros, que são injustos, né, e também não sou como este publicano aqui que está do meu lado. Então, isso é julgar, né, julgar confiado na justiça própria, na sua própria justiça. Isto é hipocrisia e Jesus condenou. Uma outra coisa que é proibido julgar precipitadamente. Então, julgar precipitadamente é fazer um julgamento injusto, é condenar alguém sem conhecer todos os fatos. E eu pergunto, quem é que pode fazer um julgamento imparcial, né, conhecendo todos os fatos, todos os detalhes, né, os agravantes e os atenuantes, as situações, o porquê, a motivação? Quem é que pode fazer esse tipo de julgamento? Só Deus.
e você não é Deus, né? E nem nunca o será. Então, não podemos fazer julgamento precipitadamente. Antes de julgar, antes de criticar, antes de censurar um irmão, nós deveríamos ler Tiago capítulo 1, verso 19. Então é o conselho que eu dou para você. Você vai julgar um irmão, você vai falar de um irmão, vai criticar um irmão, antes de você fazer tudo isso, pegue a Bíblia, abra em Tiago capítulo 1, versículo 19 e leia. E depois então você vai falar dele. Diz assim Tiago 1,19: Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, ligeiros para ouvir, mas tardios para falar e tardios para se irar. Então, o que a palavra de Deus aqui está dizendo para nós é que nós temos que ser rápidos, ligeiros em ouvir a palavra de Deus, em ouvir o conselho de Deus, em ouvir a instrução de Deus, em ouvir o que Deus tem a dizer. Mas nós temos que ser lentos para falar, lentos para abrir a nossa boca e condenar alguém e julgar alguém, né? Então temos que ser lento ao fazer isso. Também há um outro conselho em Tiago capítulo 3, que diz o seguinte: coloque um freio em sua boca, porque a língua é um pequeno membro, né? A língua é pequenininha, né? Tem muita gente que fala bem assim, fulano tem a língua grande, mas é figura de linguagem. A nossa língua é um pequeno membro. Então, mas diz a palavra do Senhor, coloque um freio na sua boca, porque a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gloria de muitas coisas. A língua é um fogo que inflama e contamina tudo. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com a nossa língua, com a nossa boca. E segundo Tiago, o que nós devemos fazer é colocar um freio nela. Então ela é pequena, mas ela causa estragos terríveis. O que devemos fazer? Coloca um freio e pronto. Tiago capítulo 4, versos 11 e 12, vai dizer o seguinte: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Responda aí. Quem é você para julgar ao seu próximo? Agora, irmãos, com respeito a julgamentos autorizados, né? Há alguns tipos de julgamento que são autorizados. Já falei aqui no início da aula. E já falei até para os irmãos prestarem bastante atenção para não confundirem, né? Durante a ministração. Jesus não nos proíbe de fazer julgamento moral, discernir o que é certo e o que é errado, né? O justo do injusto, não nos proíbe. Também Jesus não proibiu o julgamento em tribunal civil. E também não proibiu a disciplina eclesiástica, o julgamento na igreja, dentro da estrutura, né, eclesiástica estabelecida para julgar, né, e para estabelecer, né, condenações, expulsões, etc. Mas todas as vezes que nós formos exercitar um julgamento justo, formos fazer um julgamento justo, primeiro, devemos julgar com misericórdia. Então, irmãos, se estamos diante de uma situação em que precisamos fazer o julgamento de uma pessoa, né, devemos fazer isso com misericórdia. Nós precisamos exercer misericórdia, né, para aquele que está sendo julgado. A palavra de Deus, né, Mateus 5,17, no início do Sermão do Monte, Jesus vai dizer o seguinte: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, tenha misericórdia de quem está sendo julgado. Lucas 6,36 vai dizer o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Se o nosso Pai é misericordioso conosco, eu não serei misericordioso com o meu irmão?
devo ser misericordioso, né? Senão eu não alcançarei também a misericórdia. No tópico 2 da lição, o comentarista da lição, o pastor Osiel Gomes, ele vai dizer o seguinte, que antes de julgar, primeiro devemos também olhar para nós mesmos e não realizar um julgamento impiedoso. Então, Jesus também proíbe de nós fazermos um julgamento sem misericórdia, quer dizer, um julgamento impiedoso, exagerado, ou talvez um julgamento hipócrita, né, que muitas vezes esconde os nossos próprios erros. Irmãos, tem pessoas que são sem escrúpulos. Eles gostam de julgar os outros, eles gostam de condenar os outros, eles gostam de falar dos outros para esconder seus próprios erros, seus próprios pecados. Então, antes de julgar os outros, deveríamos olhar para nós mesmos. Gálatas capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vós que sois espirituais, restaurai o irmão com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, o princípio estabelecido aqui em Gálatas 6:1 é que devemos sim julgar, quando houver necessidade, julgar um irmão, mas devemos fazer isso com o espírito de mansidão. Não devemos julgar o irmão com raiva, não devemos julgar um irmão com cólera, não devemos julgar um irmão com espírito de vingança. Então, tudo isso é condenado pelo Senhor, mas devemos julgar com espírito de mansidão e cuidando da nossa própria vida, para a gente não cair no mesmo erro, no mesmo problema, segundo Gálatas 6:1. Também devemos, né, já falamos aqui, vamos frisar, considerar o nosso próprio coração. Então, se eu vou julgar o meu irmão, eu tenho que primeiro avaliar o meu coração, se eu não estou fazendo igual ou pior do que aquele que está sendo julgado. Existe um bom conselho, né, do Rabino Hillel. Esse Rabino Hillel, ele viveu um tempo antes de Cristo e ele disse o seguinte, uma frase interessante dele. Diz assim: não julgue o seu próximo, diz ele, até que você esteja no lugar dele, ou até que você entre em seu lugar. Então o que o Rabino Hillel estava dizendo é o seguinte: se coloque no lugar da pessoa que está sendo julgada. Já que você vai julgar alguém, se é um julgamento justo, se é necessário, então se coloque no lugar da pessoa julgada. Então, se você estivesse sendo julgado, como que você gostaria, né, que as pessoas te tratassem? É isso que nós precisamos fazer. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Jesus esclarece que antes de julgar os outros, você deve julgar a si mesmo. Irmãos, isso é maravilhoso que Jesus ensinou. Antes de você julgar alguém, você deve julgar a si mesmo. Ele diz o seguinte: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do seu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então esta ilustração de Jesus nos versos 3 e 4 é maravilhosa, cheia, né, é uma ilustração cheia de humor e de sabedoria. E aqui fala que nós somos bons para julgar os outros, nós somos bons para apontar as falhas dos outros, mas nós não somos tão bons para julgar a nós mesmos. Nós somos péssimos para julgar a nós mesmos. Então nós somos bons juízes para os erros dos outros e somos bons advogados de defesas para os nossos próprios erros. Então você não pode, né, julgar uma pessoa, tratar uma pessoa nos seus pecados, se você primeiro não tratar os seus. Então a Bíblia não está querendo dizer com isso que para julgar, para avaliar, para discernir o certo e errado, eu tenho que ser uma pessoa impecável. Não está dizendo isso. Ela está dizendo que você primeiro tem que cuidar de você. Primeiro você tem que tratar do seu coração. Quando o seu coração estiver tratado, você pode ajudar os outros, né? É mais ou menos como aquela história do avião
que está passando por uma turbulência, por momentos, né, ruins ali, e de repente cai aquela máscara de oxigênio, e aí você recebe aquela orientação assim, ó, primeiro você coloca em você o oxigênio, você respira, quando você estiver bem, aí você olha do lado para ver se tem alguém precisando da sua ajuda, mas primeiro você tem que, né, respirar, primeiro você tem que estar vivo para ajudar alguém. Então é mais ou menos isso. Jesus está dizendo, né, o seguinte: hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então cuidarás de tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então, primeiro você tem que tirar uma viga de madeira, uma trave, né, gigantesca que está no seu olho, para depois você ajudar, né, o seu irmão. Tem uma ilustração que eu quero fazer aqui, né, que é a ilustração do cisco e da trave, né? Então você não pode ajudar o seu irmão com o cisco quando você tem uma trave no seu olho. Uma trave, né, uma viga, ela tinha vários metros e ela servia para dar sustentação à casa. Era uma viga de madeira, uma trave muito grande. E eu peguei esse pedaço aqui de madeira aqui da nossa obra e só para fazer a seguinte demonstração, né? Jesus falou que primeiro, que antes de tirar o cisco do olho do nosso irmão, o que é um cisco? Seria uma lasquinha de madeira dessa aqui, um pozinho da madeira, né? Seria assim, uma lasquinha pequenininha que está no olho do nosso irmão e está de alguma forma, né, trazendo assim um desconforto para ele. Então, ao invés de ajudá-lo, primeiro você tem que tirar a trave do seu olho. Então Jesus estava querendo dizer o seguinte, que algumas pessoas tinham uma trave no olho, né? Já pensou você com uma trave no olho, não desse tamanho? Isso aqui tem alguns centímetros. A trave tinha metros e metros. Então a pessoa estava com uma trave no olho e correndo atrás do seu irmão, dizendo: olha, você tem um cisco no olho, tem um negocinho no seu olho, deixa eu te ajudar, deixa eu ajudar a você enxergar melhor, tirando esse cisco do teu olho. E Jesus está dizendo o seguinte: hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e depois então você vai lá e vai ajudar, né, o seu irmão. Então isso aqui, o que Jesus está falando no verso 5, é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que enfatiza o exagero, né? Qual é o exagero? Alguém que tem um cisco no olho, né, e a pessoa que está tentando ajudar tem uma trave com vários metros no olho. Jesus fala isso, as pessoas certamente davam risadas, né? É engraçado, né? Uma hipérbole sempre é algo assim, é um exagero muito engraçado. Mas ajudava as pessoas a entender, né, o que eles deveriam fazer. Primeiro, deveriam tratar o coração e depois ajudar o seu semelhante. Então tem crente, irmãos, que é especialista em achar erros na vida dos outros, mas ele não enxerga os seus próprios erros. Então tem pessoas que estão o tempo todo procurando cisco no olho do irmão e esquece de uma trave que está no seu, de uma viga, né, gigantesca no seu olho, esquece de tirar do seu próprio olho. Então esta é a própria natureza da justiça própria, da hipocrisia que Jesus denunciou, que condena os outros, né, que fala que o outro está passando, mas se esquece, né, de si mesmo, de tratar de si mesmo. Muito bem. Existe uma história, né, muito legal. Talvez é uma história muito conhecida, talvez você, né, a conheça. E se você, né, já conhecia essa história, vale a pena ouvir de novo, vamos dizer assim, né? É a história dos lençóis do vizinho. Esse é o título da história, Os Lençóis do Vizinho. Um jovem casal se mudou para um bairro, né, um novo bairro. E todos os dias esse jovem casal tomava café da manhã. E toda vez que eles estavam ali tomando café, a mulher dizia o seguinte para o marido, né? Dizia o seguinte: amor, eu acho que a nossa vizinha, ela não sabe lavar roupa direito. Porque olha só as roupas dela do varal, como é que estão. Olha o lençol dessa mulher. O lençol está amarelado. O lençol está sujo. Então alguma coisa está acontecendo, ela não sabe lavar roupa direito, ou a máquina dela tem problema,
Ou então ela não tem dinheiro para comprar o sabão para lavar a roupa, porque como pode ter roupas tão amareladas, ter lençóis tão amarelados? E dia após dia a mulher fazia esse discurso. Então, né, chegando um sábado, esse casal foi tomar o café e a mulher veio com a mesma história, né, dizendo: olha, amor, agora, né, ela olhou assim e estranhou, né? Diz assim: olha, finalmente eu acho que a nossa vizinha, né, criou vergonha, porque hoje eu estou vendo que o lençol dela está limpo, está branquinho. O lençol que era amarelado agora está mais alvo do que a neve. Então eu acho que ela criou vergonha, ou então ela consertou a sua máquina, ou então ela arrumou dinheiro e comprou o sabão, porque hoje o lençol dela está branquinho. E então o marido daquela mulher disse o seguinte para ela: amor, eu esqueci de te avisar uma coisa hoje. Hoje eu acordei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. Os vidros da nossa janela estão limpinhos. De repente a gente consegue até ver melhor o que está do lado de fora, né? Então, vamos dizer assim, né? Moral da história. Qual era o problema? O problema não era o lençol do vizinho. O problema eram os vidros da janela que estavam sujos. Então, essa história é muito parecida com a história que Jesus, né, estava contando, com a ilustração que Jesus estava falando aquele dia para os discípulos, dizendo o seguinte: olha, hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, para depois você, né, tirar ou ajudar o seu irmão, né, com o cisco que está irritando os seus olhos, né? Então aquela mulher, na verdade, ela não limpava a sua janela, ela não fazia o dever de casa, né? E ela via os lençóis sujos. Na verdade, os lençóis não estavam sujos, era a sua própria janela que não era limpa. Os vidros da janela acabavam ofuscando e acabavam dando uma imagem, né, incorreta daquilo que ela estava enxergando do lado de fora. Então, limpe a sua janela antes de falar dos lençóis do vizinho, ou então, pelo menos, abra a janela para que você possa enxergar melhor. Muito bem, vamos concluir então a nossa aula aqui com Mateus capítulo 7, versículo 6. E é também a conclusão desse tópico do sermão de Jesus, quando ele fala o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. O que este texto tem a ver com o ensino de Jesus, né, de Mateus 7, de 1 a 5, que acabamos de dizer? Vamos lá. Embora nos versículos anteriores Jesus alerte contra o julgamento hipócrita, ele ilustra agora que chega um momento em que devemos fazer julgamento, devemos julgar. Pois nem todos os homens, né, estão buscando a verdade. Então, para aqueles que ouvem e desdenham das coisas de Deus, para aqueles que continuam a rejeitar ou continuamente rejeitam, né, o Evangelho, e para aqueles que abertamente se opõem ao ensino de Cristo, com zombarias, com escárnios, deve-se aplicar o princípio que Cristo deixou aqui, de não dar aos cães o que é santo. Então, as verdades de Deus, né, as verdades de Cristo, a pérola de grande preço, a coisa santa, não deve ser distribuída indiscriminadamente aos que as ridicularizam e aos que as desprezam, né? Para que eles não pisem e para que eles não despedacem, né, aquilo de alto valor que está sendo, né, falado, que está sendo proferido, no caso, as verdades do Senhor. Provérbios 9:8 diz assim: não repreendas o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele te amará. Mateus 10:14, Jesus diz o seguinte: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou da cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então, que possamos, né, ouvir esse conselho maravilhoso da palavra de Deus. E agora eu quero ler aqui a conclusão da nossa revista, muito interessante, que diz assim: devemos seguir a recomendação do mestre, para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas
por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Que o Senhor, possa te abençoar grandemente nesta manhã. Meus irmãos, antes de orarmos, para encerrar a nossa aula, eu quero fazer um convite para você. Eu quero te convidar para você participar de uma campanha especial, a campanha dos 1000 valentes. Então, esta campanha, ela tem por objetivo a compra desse espaço onde nós estamos aqui. Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho. Nós estamos funcionando aqui na antiga fábrica do couro, na Avenida Expedito Garcia, aqui em Campo Grande. E nós temos o sonho, o projeto de adquirir este lugar. E para isso nós precisamos da sua ajuda. Então, se Deus nesta manhã tocar no seu coração, venha conosco nesse projeto, fazer parte dos 1000 valentes. Você pode estabelecer um valor e nos ajudar mensalmente com este valor. E nós temos certeza que Deus vai te abençoar rica e poderosamente. E também, neste momento, eu quero dizer para você que você pode também contribuir agora com a sua oferta na Escola Bíblica Dominical, pelo Pix, pelo PicPay, por transferência bancária, ou então levando à noite no nosso culto, e entregando na igreja a sua oferta. Deus ama a quem dá, ou quem dá com alegria. Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por essa manhã maravilhosa. Obrigado pela tua palavra que foi falada, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar melhor em cada coração. Que o Senhor possa abençoar cada ouvinte desta manhã, ó Deus. Ó Deus, que a tua palavra penetre profundamente nos corações. Ó Deus, que possamos ter consciência, ó Deus, acerca do julgamento dos nossos irmãos. Ó Deus, que este ensino nessa manhã seja, ó Deus, um marco e um divisor de água na vida de muitos, ó Deus, que, ó Deus, precisam tomar, ó Deus, que precisam, ó Deus, receber este ensino. Ó Deus, abençoe a sua igreja, nos abençoe, continue com as tuas mãos estendidas sobre nós. Assim nós oramos e também te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém.